Salve, rapaziada, mais uma vez trazendo aí um vídeo, né, um deck profile para vocês. O deck que eu tô jogando atualmente. Na verdade, eu comecei a jogar com esse deck no semanal que teve essa semana na Universo Geek. É um deck que eu já tinha há muito tempo aqui montado, porém como ele levou lista, né, indiretamente, eu não botava fé nele, mas aí resolvi jogar com ele, né, aquele negócio. Já gastei dinheiro mesmo, então bora botar para jogar. Arrisco Ace. Começando aqui com a estrela do deck, né? 3 hidrantes. Tem build que só usa 2. Eu acho é muita confiança isso. A carta principal do deck tu só usar 2 dela. Uso 3, às vezes pro side eu tiro 1, mas é muito difícil. Às vezes que eu falo foi no torneio que eu joguei, né? Eu joguei um torneio até agora. E realmente no game 2 dá pra tirar 1, mas agora tu ir pro torneio só com 2 já é muita confiança. Porque tendo 3, eu consegui abrir espaço pra colocar o side, né? Outra carta-chave também do deck, né? Não tão importante, mas muito boa também. O Airlifter. Tava a 1, né? Como o combo da bruxa praticamente ficou inutilizado para decks que não são do arquétipo, resolveram liberar ele a 3, mais do que justo. Uma carta muito boa. Busca o campo, que tu só usa 1, né? Eu nunca vi ninguém usando mais de 2. Busca a emergência, que também ajuda muito. Ele tem um efeito rápido, né, como a maioria deles, dos nível 4 para baixo, que ele se tributa do campo ou da mão, e no caso ele invoca um Rescuiace da mão, né? Para quem não sabe, o deck tem bastante brick, e lá no torneio eu peguei um brick valendo. O Impulse, uma hand trap do deck também, né? Os de nível 4 para baixo, eles dependem do oponente ativar algum efeito em campo. Não é difícil de ativar esses efeitos deles. O Impulse, por exemplo, tu tributa ele da mão ou do campo, efeito rápido, né? O turno do oponente também vai valer. E tu pode fazer o Special Summon de um Rescuiace máquina do deck, né? E isso é importante porque explica os bricks do deck. Como, por exemplo, o Fire Attack, né? Que quando o oponente adiciona cartas para a mão, não precisa ser do deck, pode ser do cemitério também. Tu compra 2 cartas e descarta uma. O deck ele tem poucas hand trap genéricas, então numa compra dessa tu pode puxar uma Ashe, um Draw e parar ali o turno do cara, né? A gente sabe que um Draw ele para muito deck hoje em dia. Outro brick do deck que ele também traz é o Ingine, sendo que o Ingine e o Fire Attack, se tu der normal ou especial de um Rescuiace, tu pode trazer eles da mão. Efeito aquele trigger effect, né, que o pessoal chama, dizendo. E o Ingine tem um efeito muito bom também no turno do oponente. Se ele fizer um Special Summon, tu pode fazer o Special Summon de um Rescuiace de nível 4 ou menor do deck. Aí tu já pode trazer o Airlifter e adicionar uma emergência pra mão. Normalmente é o que eu faço, dependendo da situação. Começo de game que tu vai buscar logo a emergência pra forçar o oponente a dar uma interação e tu fazer ele perder o alvo. Uma carta muito boa também do deck, o Preventer, né? 2. Esse aqui normalmente eu tiro 1 pro side. Se o teu oponente não banir ele face down, tu consegue reciclar ele muito de boa. E o trator do deck, né? O Bosch Turbulence. Quem já jogou contra esse deck sabe que quando esse cara resolve o efeito dele, a vida complica muito. E se o hidrante estiver em campo, que normalmente tá, tu já vai poder ativar uma das spell traps que tu setou nesse turno, né? E isso já complica demais pro oponente. Se isso for turno 1, o cara abrir com board break ali, o cara já vai logo pro game 2, fora que ele tem interação no turno do oponente. Se uma carta tua sair por efeito do oponente, tu pode destruir uma carta em campo. Também é muito quebrado. E agora as spell traps do deck, né? 3 emergências, um alerta, um resgate, uma contenção, uma extinguir. Só uma de cada.
O Turbulência seta elas diretamente do deck. O QG, ele recicla elas tanto do banimento quanto do cemitério, te faz comprar carta. E falando no QG, tá aqui ele, só um também. O QG tu não consegue setar ele, mas o Airlifter busca. Então é justificável tu ter só um no deck. E as cartas genéricas do deck agora, né? 3 Book of Moon, tem o mesmo efeito da emergência, para forçar o teu oponente a dar interação e tu faz ele perder o alvo. Por exemplo, os caras dão logo Veiler ou Impermanence aqui, alguns se precipitam, né? Não esperam eu ativar o efeito. Eu deixo resolver de boa, ativo o efeito, aí normalmente o oponente se confia, né? Não, ele tá negado. Chain 2, dou um bookzinho, ele vai para face down, e a gente sabe que ele na resolução ele vai estar de boa porque ele já está face down. 2 Triple Tactic, mais um Board Break aqui, 3 Super Poly, aí vem as Hand Traps do deck, 3 Ash, 3 Draw, é suficiente porque o deck tem bastante Board Break. Uma Khalidzinha, uma Rota e uma 1x1. Essas duas aqui normalmente eu também tiro para sidear, mas tô indo no game 1 começando com elas, é muito bom também. Partindo pro extra deck, um Anima, uma Dark, uma Rita, um Proxy. Quem já jogou contra o deck ou com o deck sabe que ele faz o Mood Dragon e tu declara fogo, o cara não vai poder fazer alvo nenhuma das tuas cartas, risco esse. A Princesa, uma Lidl Knight, uma Mascarena, uma Ambuleia, que não, esse bicho tem um nome muito estranho, um Talker, um Unicórnio, um Zelante, um Sunlight Wolf e os 3 alvos de Super Pod, né? Um Garura, um Dragostopera e um Dragon, como eu citei antes, né? Dá pra fazer ele sem a Super Pod, só usando os monstros através do efeito do Proxy. Não tem muito segredo esse extra. Normalmente o que eu mais uso de começo de turno é o Anima, para jogar o hidrante pro cemitério. Efeito do... efeito do Preventer, quase não veio na cabeça agora. Eu vou banir ele do cemitério, aí eu vou fazer outro link, efeito do Preventer no cemitério, eu já vou trazer o hidrante do banimento. Uma jogada bem básica, para chegar na princesa. O meio do caminho pode ser a Rita ou a Dark. Depois princesa efeito, traz o Preventer de novo. Aí tem 2 linhas de jogada. Eu posso passar com essa baleia estranha aqui, a Ambuleia, e em cima dela eu posso jogar o Zelante. Também tem uma jogada muito boa com ele, com a princesa. Se o cara ainda conseguir montar um campo depois de todas as interações que tu der, quando ele entrar na batalha, ela vai estar colincada com o Zelante para poder destruir 2 cartas. Ele tem uma linha de jogada bem básica para extra deck, né? O controle dele mesmo é tudo de main deck. Partindo aqui pro side, 2 Lightning Storm, um Espanador, remoção de Grave. Essa daqui é mais por pegadinha mesmo, golpe da bruxa. Como o deck tem muita interação no turno do oponente, se uma dessas interações for negar a ativação dos meus efeitos, isso aqui faz um estrago muito grande. Isso só serve para local. Isso num torneio regional, nacional, eu não usaria. Mais board break. E aqui uma coisa bem genérica contra esses decks aí que estão jogando só com Exceed, né? Synchro. Só não vai pegar o Malice, né? Mas o resto dos decks aí a maioria tá pegando. Então, essa é a build que eu tô usando, bem básica. Qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários aí que
Assim que possível eu tô respondendo. Valeu, galera.